Olha, Flávio Bolsonaro, aliado, milícia, eu já ouvi isso em algum lugar antes. E também com comando vermelho de gente estruturada dentro das esferas de poder do Rio de Janeiro, onde ele foi preso, o Rodrigo Bacelar, então deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, foi preso. Concomitantemente a isso, teve um processo no TSE que declarou a sua cassação e inelegibilidade, bem como a do governador do Rio de Janeiro, cassação e inelegibilidade também por crimes eleitorais. E, paralelamente, está correndo essa investigação. Foi preso também um homem que também é aliado do Cláudio Castro, que jogou dinheiro para fora, quando a polícia foi lá pegar ele, fazer busca e apreensão e pegar ele jogou um monte de dinheiro para fora da janela. Ele era um dos assessores especiais de Cláudio Castro também. Também está preso. Agora, a polícia, inclusive, tem uma linha de investigação, sabe aquela situação que ocorreu no Morro da Penha e no Morro do Alemão, em que morreu, salvo engano, 120 pessoas, ou foi 121 pessoas, dentre as quais tinha bandido ali, mas tinha gente também que não era bandido? Pois é, existe uma linha de investigação que aquilo lá foi queima de arquivo para beneficiar o Comando Vermelho. Oi? Exatamente isso. E tudo isso aqui, segundo o deputado federal Cláudio Castro, é uma verdadeira organização criminosa, encabeçada, dentre outros, por Flávio Bolsonaro, que vai de fraude à licitação, de desvio de dinheiro público, envolvimento com milícia, envolvimento que beneficia a Comando Vermelho, e além de uma situação em hospitais federais do Rio de Janeiro, em que, durante o governo Bolsonaro, quem cuidava e era o responsável político por esses hospitais, adivinha quem era? Flávio Bolsonaro. E que existia um esquema de corrupção pesado lá dentro. Quem falou isso? O Tony de Paula. Ele fez um vídeo específico para falar sobre isso. E esse desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, que assumiu agora, está trazendo tudo à tona e está fazendo pente fino e descobriu, por exemplo, que 730 milhões, antes de Cláudio Castro descompatibilizar, que não foi aceito, na verdade, a renúncia nem a descompatibilização dele, porque o TSE, inclusive, publicou o acórdão, ele foi cassado e está inelegível. Antes disso, ele distribuiu 730 milhões para aliados políticos dele, dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Aí, é por isso que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fez uma eleição atabalhoada e rápida para eleger o novo presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas. Douglas Ruas também faz parte desse campo político aqui e dessa aliança, desse povo aqui. Ele foi eleito o quê? Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro agora. E o que eles correram e fizeram? Foram lá no Supremo Tribunal Federal pedir para que o Supremo Tribunal Federal afaste o desembargador presidente do Tribunal de Justiça e coloque esse Douglas Rua, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Porque, segundo a Constituição e segundo a lei eleitoral, de fato, a linha sucessória, quando uma pessoa deixa um cargo no executivo, por exemplo, no caso o governador, se sai o governador, entra o vice. Se não tiver o vice, entra o presidente da Assembleia Legislativa. Se não tiver o presidente da Assembleia Legislativa, nesse caso não tinha porque ele foi preso. Assume o quem? O presidente do Tribunal de Justiça. E por isso que está hoje como governador do Rio de Janeiro o presidente do Tribunal de Justiça. Agora entra o Douglas Ruas e diz que se elegeu presidente da Assembleia Legislativa no lugar de Rodrigo Bacelar, que foi preso. E ele quer assumir, então, nessa linha sucessória. E quer que o Supremo adote essa medida. O Supremo não vai adotar. Ué, André, mas está na Constituição essa linha sucessória, mas já precluiu. Essa linha sucessória já ocorreu e não tinha presidente da Assembleia Legislativa, portanto, está o presidente do Tribunal de Justiça. Então, eles não vão voltar ao ato, vão seguir essa situação até por uma questão de
a modicidade administrativa, fica mais barato, inclusive, para os cofres públicos, porque se entrar um outro governador, ele vai colocar as regras dele, ele vai colocar o pessoal dele, ele vai fazer tudo conforme a cabeça dele, desfazendo tudo aquilo que está sendo feito. E isso é prejuízo para o erário público e prejuízo administrativo também. Então, o Supremo não vai fazer. O que aconteceu? Qual foi a resposta diante desse contexto? Tribunal Superior Eleitoral, então, publicou o acórdão. Até que enfim, né? Publicou o acórdão, porque o Supremo precisava da publicação desse acordo do TSE, que é a decisão que estabeleceu a cassação e a inelegibilidade de Cláudio Castro, e a cassação e a inelegibilidade também do Rodrigo Bacelar, que está preso, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Para quê? Para que o Supremo possa determinar o futuro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ficar nesse mandato tampão, que pode ser uma opção também, como o governador, o presidente do Tribunal de Justiça? Acredito que não. O Supremo vai determinar se haverá eleições indiretas dentro da Assembleia Legislativa, e eu acredito que o Supremo não vai por essa linha, até mesmo por falta de capacidade ética e moral dos membros ali dentro da Assembleia Legislativa, que se brincar salva só 2 deputados federais. Infelizmente é essa a situação. Grupos políticos como esse ali tomaram o poder no Rio de Janeiro. Logo, pode ser, e pelo que tudo indica, será esse o encaminhamento do Supremo, conforme o entendimento do próprio Procurador-Geral da República, nós vamos ter eleições diretas para esse mandato tampão até 31 de dezembro desse ano, para o novo governador do Rio de Janeiro. Eleições diretas, onde o povo vai escolher o seu novo representante. Porque em outubro tem eleição, e então será escolhido para os próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2027, o novo governador do Rio de Janeiro. Então isso aqui, meu querido, é uma configuração real e caótica da situação do Rio de Janeiro, que foi tomada as estruturas do poder por organizações criminosas. E que, segundo o deputado federal Ottoni de Paula, Flávio Bolsonaro faz parte dessa organização criminosa, que engendraram e se infiltraram dentro das estruturas de poder do Rio de Janeiro para roubar, roubar e roubar. É essa a situação. Vamos ver mais um vídeo aqui. E detalhe, né? A Justiça disse que ele pode continuar a fazer o que ele está fazendo, o Ottoni de Paula. Vamos ver mais um vídeo aqui. Minha gente, quem nasceu para ser pilantra nunca vai perder a pilantragem. Não sei se vocês estão acompanhando o que o ex-governador Cláudio Castro tentou fazer. O último golpe, a última canetada, a última sacaneada no bolso do Carioca e do Fluminense. O malandrão, no dia que ele foi se despedir, dá tchauzinho do governo do estado do Rio de Janeiro para dar um golpe na justiça e não ficar inelegível. Ele resolveu dar uma canetada no fundo soberano do estado do Rio de Janeiro, e numa canetada liberou mais de 730 milhões para uma farra dos municípios do Rio de Janeiro. Claro que é uma farra controlada pelos seus pares, não é? Porque ele é o Alibaba, e todo Alibaba tem os seus 40. Na verdade, aqui no estado é mais do que 40 ladrões, é bem mais do que isso. Mas o nosso governador em exercício, Ricardo Couto, desembargador Ricardo Couto, descobriu a malandragem, segurou o nosso fundo soberano. É isso aí. Fundinho, né, que já gastaram quase tudo. Minha gente, essa quadrilha. E eles querem continuar no poder, tá? Eu tenho evitado de falar o nome do Douglas Ruas, porque é um cara que
que eu não tenho nada contra ele, mas, cara, o cara emprestou o nome para tocar a quadrilha, né? Então eu vou ter que falar, eu vou ter que criticar, certo? O negócio é o seguinte, o Wilson virou Cláudio, e o Cláudio tá virando, quase virou Bacelar, mas está virando Douglas Ruas. E no meio disso tudo está o Flávio Bolsonaro, porque foi ele, a família, que indicou o Wilson, o Witzel, alisou a cabeça do Bacelar e agora está indicando o Douglas Ruas. Eu vou ter que cantar de novo, eu vou ter que cantar, eu não sou cantor não, mas eu vou ter que cantar. Se gritar, pega ladrão. Os verdadeiros criminosos não estão na favela, alguns estão em Brasília, inclusive vestem toga. Eu respondo essa pergunta colocando muito claro que eu não posso ser contra a ação efetiva da polícia contra o crime organizado na tentativa de tomada de territórios. Infelizmente, todas as vezes que a polícia tentar retomar um território, haverá enfrentamentos que deixará a nossa população mais carente, vulnerável e ameaçada. O problema é que, efetivamente, nosso principal modelo de combate ao crime organizado é o enfrentamento em áreas de comunidade. E esse modelo já provou que está fracassado, minha gente. Porque ele é um modelo de enxuga-gelo. A polícia prende ou mata um traficante e no lugar dele, no outro dia, tem mais 10 traficantes na rua. Portanto, não se combate ao crime apenas dessa maneira. Você viu o que aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, onde a polícia entrou, matou mais de 100 traficantes. 5 policiais morreram naquela mega operação. E no outro dia, a boca de fumo estava no mesmo lugar e os moradores reféns da facção criminosa. Por isso eu fui veementemente contra aquela operação, porque ela só serviu para promover políticos, mas efetivamente não libertou o nosso povo. Combater o crime organizado envolve estratégias. Precisamos usar mais a inteligência e a tecnologia no combate ao crime, utilizar sistemas de monitoramento. Mais inteligência e tecnologia, menos necessidade de se usar a força letal. E detalhe, né? O Cláudio Castro, ele saiu do governo do estado do Rio de Janeiro e até hoje não apresentou todos os documentos e imagens e vídeos que Alexandre de Moraes solicitou. E a prisão de assessores de Cláudio Castro está exatamente dentro daquele inquérito, daquela ação da DPF das favelas, que tem como relator Alexandre de Moraes, em que, reitero, uma das linhas de investigação da Polícia Federal é a cobertura que o governo Cláudio Castro deu para o Comando Vermelho com queima de arquivo, com essa operação que eles fizeram lá no Morro do Alemão e da Penha, ajudando o Comando Vermelho. Sabe aquele assalto que tinha tudo para ser perfeito? Os bandidos estavam até lanchando na casa, os moradores estavam fora da casa, estavam roubando com toda facilidade, com toda tranquilidade. O problema é que a polícia apareceu. Eles já tinham desligado as câmeras, estava tudo certinho. Eles estavam tão tranquilos que nem luva eles estavam usando. Quando a polícia chega, eles tentam levar o que eles podem levar, mas deixam muita coisa para trás e deixam impressões digitais. Agora a polícia está pegando as impressões digitais e vai descobrir o nome de todos eles. Eu estou falando é da quadrilha do Cláudio Castro. Agora a polícia, representada nesse caso pelo novo governador em exercício, Ricardo Couto, desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça, já está passando um pente fino em contratos acima de R$1 milhão. Sabe qual é o valor disso tudo? Mais de 80 bilhões de reais vão ser investigados, pente fino, e a casa vai cair. A casa vai cair. Fora as exonerações, já está passando de 200 exonerações. Os caras estavam brincando no governo do estado. É essa quadrilha do Cláudio Castro que quer agora voltar ao poder. Eles têm candidato. É a turma do PL, da moralidade. Deus, Pátria e Família, Deus, Pátria e Família, o meu bolso. E o meu bolso, tá? Essa turma
Essa turma deixou o DNA deles, as digitais deles, em tudo quanto é lugar. E agora, meu irmão, a casa caiu. Sabe qual é a musiquinha que eu canto pra turma do Cláudio Castro? Se gritar, pega ladrão, não fica amigo. É, né? Quem te viu, quem te vê. O mundo não gira, o mundo capota. Coloca aí, Flávio Bolsonaro, você não engana ninguém, não. A questão é o seguinte, nem o pai, nem o filho. Bolsonaro nunca mais. Não me, opa, não fique nervoso, não fique nervosa, não me deixe falando sozinho, não me deixe falando sozinha. Por favor, me ajuda. Hoje é sexta-feira, gente. Tem dó, né? Você já entrou aqui, ó? Já entrou aqui? Aqui, o grupo do WhatsApp. Pra você não perder nada. Entra aqui pra você não perder nada. Porque às vezes eu posto um trem e você não viu e você perde. O YouTube não tá notificando as pessoas muito, não. Então entra aqui no grupo do WhatsApp, não deixa de ser besta. Vamos em frente que atrás vem gente. Eu tenho explicado aqui, eu já expliquei essa situação e muitos comentários ainda falam sobre isso. Então eu vou explicar de novo, tá bom? A venda das terras raras, né? Ali do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado. Primeira situação, não foi vendido. Andréia, você tá doida, Andréia? Eu tô doida, eu tô muito doida hoje. Hoje eu vou gastar meus R$5 e tal coisa. O que ocorre? Não foi vendido. Ué, mas, Andréia, o Caiado disse que vendeu as terras raras os Estados Unidos, Andréia. Não vendeu. Então, o Ronaldo Caiado está mentindo, Andréia? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Eu sei que para ele vender, precisa da assinatura da União. Porque compete privativamente à União essas questões de terras no Brasil. Especialmente porque os minerais no Brasil, meu lindo e minha linda, são considerados bens da União. É, André? É. Por exemplo, eu vou te explicar direitinho para você entender. Vamos supor, como dizia minha avó, que você está cavucando no seu quintal. Porque isso já aconteceu, viu, gente? É verdade. Vamos supor que você está cavucando no seu quintal. Que você está fazendo um buraco para uma cisterna. Ou então você está fazendo um buraco para um poço artesiano. Você pode fazer, André? Pode. Tem a autorização, né? Tá, você pode. Você está cavucando e de repente sai um trem preto de lá. Petróleo. O petróleo é seu? Estou te fazendo a pergunta. O petróleo é seu? Não. Aí você está cavucando lá, tem um coisinha lá, você está cavucando, aí de repente você achou um ouro. Gente, na minha terra tem ouro! Eu tô rica! Eu te pergunto, o ouro é teu? Estou te perguntando. Não. Andréia, não é. Minerais, petróleo são considerados bens da União. É da União. O que você tem que fazer? Comunicar a União. União, os órgãos de controle, Thali. União, eu encontrei ouro aqui no meu quintal. O meu quintal está cheio de ouro, União. União, eu encontrei petróleo. No meu quintal, União. Sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar a concessão da exploração. Mas o bem é da União. É, André? É, meu lindo e minha linda. Obviamente você vai ficar rico se isso acontecer, né? Porque você vai ter o monopólio da exploração daquele ambiente, dado pelo governo. Por quê, André? Porque é o governo que manda. O governo federal, não é o governo estadual também, não. Vou te dar um outro exemplo, para você entender. Por isso que eu digo, o Caiado, ele pode até ter feito um contrato, ele pode ter até assinado, a empresa estrangeira, os Estados Unidos, pode ter até assinado, mas ele não foi concluído. Precisa da assinatura da União, senão esse contrato é morto e morrido. E não existe. E é conversa para boi dormir, tocar gado e passar mel no bigode da gadaiada. Essa situação. Vou te dar um outro exemplo. Terras. Eu não estou falando nem de terras raras aqui, só eu quero que você entenda. Eu vou te dar esse exemplo aqui para você entender melhor ainda.
Terras raras ainda é mais grave e mais pesado o regime jurídico e a legislação. Eu vou falar de terras normais, terras grandes, rurais, grandes áreas. Eu te pergunto, se vier um estrangeiro, uma empresa estrangeira, e quiser comprar terras aqui no Brasil, ele pode comprar? Estou te perguntando. Pode ou não pode? Andréia, eu conheço uma empresa de estrangeiro, um grupo de estrangeiro que tem uma terra, que comprou uma terra. Exatamente, ele pode comprar. Mas para isso ele precisa do quê? Da autorização do governo federal, senão não compra. E é interessante que o estado de São Paulo fez uma lei para mudar isso e vendeu terras para uma indústria ali de estrangeiro, de gringo. Pegou e vendeu terra para essa indústria, para esse grupo de empresários do estrangeiro, vendeu hectares, milhares de hectares para esse grupo. E mudou a lei lá no estado, falando que podia fazer isso, só para vender a terra para esse grupo. O que o Supremo Tribunal fez ontem? Adivinha? Adivinha o que o Supremo Tribunal fez no plenário? Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por unanimidade. O que o Supremo fez? Derrubou a lei estadual. Não é competência do Estado. Se quiser comprar terra brasileira, um estrangeiro pode até comprar, mas precisa obrigatoriamente da autorização do governo federal. De quem, Andréia? De Lula, que é o presidente da República agora. Senão, não compra. Por que, Andréia, que tem isso? E derrubou a lei do Estado de São Paulo. Por que, Andréia, que tem isso? Porque terra, meu querido, terra não é um ativo econômico e financeiro tão somente. Terra não é só um bem. Terra é uma questão de soberania, de logística, de controle da segurança, de controle de como funciona tudo, é uma questão de soberania. Porque se for assim, daqui a pouco esses quase trilionários chegam no Brasil e compram o Brasil. Vai comprando terra, compra terra, compra terra. Quando você vê, o Brasil já não é Brasil. O Brasil já é um pedaço e uma extensão dos Estados Unidos ou de outro país aí qualquer. É uma questão de soberania. E esse exemplo que eu estou te dando é de terra normal. É de terra normal. O Supremo ontem derrubou a lei estadual e disse, se quiser comprar terra no Brasil, pode comprar, mas precisa da autorização do governo federal. Aí eu te pergunto, terras raras, o Caiado pode vender terras raras? Pronto. Se terra normal não pode, sem autorização do governo federal, imagine terras raras, que tem o quê? Bem da União lá dentro. Porque, reitero, minerais, petróleo, todos esses bens são considerados bens da União. A União é a dona. O que a União faz é de conceder a concessão para exploração ou não. A União. Aí você fala assim, Andréia, mas e o governo do Goiás? Se a terra está no Goiás? O governo do Goiás ele tem uma participação, obviamente. Porque teve a benesse da terra, está lá no território deles, tem uma participação no royalties, na quantidade de grana, de dinheiro que dá, vai uma parte para o governo do estado respectivo que tem a terra rara, mas ele não manda. Por isso que eu digo, repito, esse contrato feito pelo Caiado não foi finalizado. Tanto que falta pelo menos de 3 a 6 meses para ele ser finalizado. E ele vai para onde? Para a mesa de Lula. E é Lula que vai assinar ou não autorizando. Você está entendendo? Eu estou te explicando da forma mais assim, dando exemplo, sem entender como é que funciona. Não é do jeito que Ronaldo Caiado está colocando. E o contrato não foi finalizado, porque precisa da assinatura do governo federal. Precisa do CAD, da assinatura do CAD, precisa de órgãos de fiscalização, todos do governo federal, senão não existe esse contrato. É uma conversa para boi dormir, para fazer capital político, para ter voto para a eleição de outubro do Caiado. É essa a situação. Entendeu, meu querido? O exemplo. E ontem mesmo,
e não em relação a terras raras. Já existe um regime jurídico pesado. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou essa situação de não terras raras. Para alguém adquirir no Brasil, de terras normais, do estrangeiro, precisa de autorização do governo federal. Imagine terras raras. Por isso, Gaiado está tocando a gadaiada com essa conversa para boi dormir. O contrato não foi finalizado e não será se não tiver a chancela e assinatura de Lula, do governo federal. Pronto e acabou. O que passar disso é conversa. Eu fiz o contrato, assinei com os Estados Unidos. Tá bom. Tem assinatura do Lula? Tem assinatura do governo federal autorizando? Não, então não vale nada. E o Supremo só confirmou isso ontem. Olha aqui, ó. A proclamação do resultado consolidou o entendimento de que a concessão de autorização para que empresas com capital estrangeiro adquirem propriedades rurais é uma atribuição exclusiva da União. E eu reitero, aqui é terras normais, imagine terras raras. A legislação e o regime jurídico é muito mais pesado. O Supremo, por unanimidade, o plenário ontem, os 11 ministros votaram que Estado nenhum pode fazer e decidir isso por si só, que precisa da autorização e da chancela do governo federal. Porque o Estado de São Paulo vendeu uma grande terra, uma grande área de terra rural, porque a área é grande, né? Para um grupo de capital estrangeiro, um grupo de estrangeiros. Mudaram até a legislação do Estado de São Paulo para dizer que o Estado de São Paulo poderia fazer isso. E o Supremo falou, pode não. Por unanimidade. É uma questão de soberania nacional. Quando nós falamos de terra, de território, nós estamos falando de soberania. E quando nós falamos, então, de terras raras, é de soberania ainda mais robusta e que tem que ser protegida. Então, por isso que eu digo, repito, sem assinatura de Lula, essa venda de Caiado não existe. Não houve a conclusão dessa venda. Não é possível. É essa a situação. Expliquei isso e estou explicando novamente, até porque muitos de vocês comentaram, por isso que é muito importante seus comentários, e além disso aconteceu o julgamento ontem dessa situação, que corrobora e que traz uma maior robustez para a consolidação desse entendimento, de que o Caiado não pode fazer o que ele fez. E o que ele fez não vale nada. Absolutamente nada, se não tiver assinatura de Lula. Ponto. Bota, bota, bota! Ê, Caiado! Deixa de conversa fiada e pra boi dormir, Caiado! A gente gosta de boi! Mas também, pelo amor de Deus, né, gente? Deixa de se envergonhice. Inclusive, Lula falou sobre isso aqui, ó. O Tico-Tico também. Vamos ver a fala de Lula. Vamos! Vamos. Tá aqui, ó. Já curtiu a live? Não curtiu a live? Curte a live. Opa. Presta atenção. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demóstenes, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta, toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece, e nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Agora tem um porém. Lula tem que ter sapiência de aproveitar esse interesse das terras raras, porque deixa eu te falar, não é só os Estados Unidos que está atrás das nossas terras raras, não. O Japão já veio atrás do Brasil, o Reino Unido já veio atrás do Brasil, todos querem as nossas terras raras. Por quê, Andréa? Porque o Brasil é o segundo maior país com área de terras raras no mundo. Só perde para a China. Inclusive, eu falei para vocês que tinha um projeto de lei essa semana,
que estava em tramitação e que colocou ali a possibilidade de criar a Terrabras. Não tem a Petrobras, que faz a extração, exploração da questão do petróleo, que é uma sociedade de economia mista, vinculada ao governo federal, onde a grande maioria das ações é do governo federal, por isso que Lula escolhe os seus diretores, escolhe o seu presidente, aliás, da Petrobras, é por causa disso, onde tem uma certa capacidade de controle, de mando e de interferência, numa situação que é muito importante. Pois é, colocaram ali para criar a Terrabras, que seria também uma sociedade de economia mista que ia explorar essa atividade. Tive notícias que isso foi retirado e que Lula está avaliando se é melhor criar uma Terrabras ou não, ou aproveitar as situações de outra forma. Porque o que Lula tem que fazer? É fechar o mercado, André, para o estrangeiro? Não. Lula tem que abrir o mercado, só que trazendo o quê? Indústria e tecnologia para o Brasil. Entende? Porque senão, o que vai acontecer? Esses países virão para o Brasil, vão pegar os minerais raros, críticos, aí com um preço de banana, leva para lá os países deles, enriquece esses minerais e depois vende para cá, custando 100 vezes mais caro. O que o Lula tem que fazer? Fazer um acordo certo. Olha, você pode explorar, porque, como eu disse, é um bem da União, que é a União que estabelece a concessão para exploração para o privado. Eu vou te dar a concessão para você explorar esse mineral crítico aqui, essa terra rara aqui. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar não só a extração, mas também o beneficiamento desse mineral aqui no Brasil. Nós queremos conhecer e entender como é a extração, como é o beneficiamento e como é a aplicação desses minerais em indústrias aqui no Brasil. E uma parte você pode levar, mas a outra é aqui dentro para a gente explorar, criando o quê? Emprego, tecnologia de ponta, industrialização e desenvolvimento para o Brasil. É isso que Lula tem que fazer. E é isso que Lula está procurando fazer. E não como o Ronaldo Caiado, borra-botas de governo americano, que está ali meio que fazendo aquilo que o Flávio Bolsonaro disse que faria se fosse eleito presidente, daria para os Estados Unidos. Foi o que Flávio fez, é o que o Ronaldo Caiado tentou fazer e que, reitero, não será do jeito que ele está falando e não foi finalizado esse contrato, porque, obrigatoriamente, se não tiver assinatura de quem é o detentor desse bem, que é a União, esse contrato é inexistente. Além da União ser detentora do bem, a União é dona de todo o mineral que é encontrado na terra e no solo brasileiro, como eu expliquei para vocês agora. Além disso, a questão de terra. O Supremo Tribunal Federal acabou de confirmar ontem que só pode haver venda de terra para estrangeiro, para grupo estrangeiro, para tudo, com autorização também de quem? Da União. Entendeu, meu querido? O tanto que essa situação, ela é fina, ela é grave. E essa situação aqui foi retirada do projeto de lei que estava em tramitação essa semana. Por quê, André? Porque Lula decidiu que precisa estudar mais o assunto, ouvir mais pessoas para saber qual será o melhor caminho para o Brasil. Não é para Estados Unidos, para quem quer que seja, não. Qual é o melhor caminho para o Brasil no campo de exploração dessas terras críticas, desses minerais raros? É essa a situação. E é assim que tem que ser, tá? E vamos ver o que vai dar nessa demanda toda, que é grande, não é brinquedo, não. Deputados pedem investigação de Caiado à PGR por venda de mineradora aos Estados Unidos. Vários deputados ali, então, acionaram o Supremo Tribunal Federal em relação a essa situação, porque Ronaldo não contou toda a história, né? O Caiado não contou toda a história de como funciona de fato e verdade, como eu estou contando para vocês. Por isso eu peço para vocês até compartilhar essa live, porque tem muitas pessoas que não sabem de nada do que eu estou explicando aqui. E precisam saber, independentemente se é de direita ou de esquerda, gente. As pessoas precisam entender e saber como funciona, né?
E o importante de tudo isso é o quê? Trazer o melhor para o Brasil. Desenvolvimento e tecnologia. Indústria, renda, emprego, é isso que tem que ser feito. E não dar bruto para eles beneficiar lá e depois vender para a gente com valor agregado 10 vezes, 100 vezes mais caro. É essa a situação, tá? Isso é conversa para palanquete político, para dar um de bonzão, tiro porrada de bomba, ver se passa o mel no bigode da gadaiada para ver se tem um voto da gadaiada. É isso que ele fez. Uma vergonha. Só que aqui não. Compartilhe essa live que é muito importante, tá bom? É muito importante as pessoas terem acesso a essas informações. E não se esqueça, segunda-feira às 20h30, tá aqui, ó, no canal Política Brasil no Ar. Eu te convido para se inscrever lá, se você não for inscrito, vou pegar o link aqui, e você já entra para participar segunda, quarta e sexta do debate nesse canal aqui, eu, Andréia, e o Michel, um colega, amigo de direita, e nós vamos debater, para entender como funciona. E vai ser bem bacana, vai ser bem interessante, e segunda-feira, dia 27, às 20 horas, a gente vai estar nesse formato e nessa primeira live dessa monta, que vai ser muito interessante, sabe por quê? A gente vai entender um pouco a cabeça deles e, a partir disso, a gente pode aprofundar os nossos conhecimentos até para a gente entender melhor como funciona toda a dinâmica. E, obviamente, que esclarecer muita coisa que precisa ser esclarecida, tá bom? Então, não se esqueça, o link está aqui, ó. O link está aqui, você já entra, já curte, já compartilha lá, já se inscreve lá para não perder nada. Então, você, curtindo, comentando e compartilhando sempre. Muito obrigada, beijo no seu coração, até daqui a pouco, se Deus permitir. E sextou, Brasil! É hoje que eu gasto meus R$5. Beijo!